nós vamos agora falar de outra review de Scarlet Violet. Porque o PH ele fez lá no The Enemy um vídeo. É isso, Sub Colorado, obrigado pelo donate de membro no chat. E Vitor Oliveira, seja bem-vindo agora pela boa bondade. Agradeça a quem lhe provém, provine, provone, sei lá, não sei português. A quem te providenciou. Porque o Mundial no pavilhão do Anhembi daria bom. Eu não sei, nunca vi como é que foi o Mundial em questão de tamanho. É que eu pularia na frente de uma bala pra salvar você, agora assinar um membro já é demais. Então tudo bem, eu entendo como é que é. Dito isso, vamos agora ver o mano PH fazendo uma review de Scarlet Violet no The Enemy. E assim... Calma aí. Quase que eu cliquei em encerrar, sem querer, do nada. Vamos botar o volume aqui. Tem muita gente que parece... Tá, eu vou baixar só um pouquinho, pra poder ficar eu mais alto. Mas vamos ao vídeo. Review. Pokémon Scarlet Violet triunfam ao focar na exploração. Tem muita gente que parece esperar ouvir que Pokémon Scarlet e Violet são bons primeiros passos em direção a um futuro melhor pra franquia. Tipo, a primeira tentativa de algo maior que vai render frutos daqui a muitos anos. Não vamos deixar o PH no vácuo, não. Vou até começar. Tem muita gente que parece esperar ouvir que Pokémon Scarlet e Violet... Tá, eu fui falar, agora já era. Porque o Herbert Richards aí, cadê? O Herbert Jesus. Pô, Herbert, muito obrigado. Muito obrigado pelo donate de 5 membros aí pro chat, pro pessoal no chat. É um dos que mais comenta também aqui no canal. Rick Mesa, Grande Mesa, Odd, Adriano e Brian. Não se esqueçam de agradecer ao seu Provolone. O Herbert, que eu não vi você muito no chat hoje, Herbert. Você tá trabalhando, tá ocupado? Mas é isso, pô. Agora todo mundo que é membro, lembre-se de aproveitar o membro. Agora são 10 membros novos. É quase um polvo. Perfeito no momento pra gente ouvir nosso camarada PH. É isso. Tem muito... Por favor, me dá seu membro. Ô, chat, calma aí também, né? Tem que perguntar primeiro se a pessoa tá disponível, depois é isso. Nem programa pra poder moderar a live de membros. Imagina o Isaílson, que toda live de membros ele não pode fazer nada, ele só pode assistir pelo canal dos outros. Já tem mais membro que NPC em SV. Pô, peraí. Mas temos mais membros hoje do que tem frame no Scarlet Violet. Loucura. É isso aí que vocês ouviram mesmo. Vamos lá. Tentativa número 3. PH, perdões. A gente aqui nessa sala de aula, a gente fica muito dispersado. Mas quando a gente vai. Tem muita gente que parece esperar... Desculpa, mas eu vou interromper. Lembrando a vocês todos que se você usa o Google Opinion Rewards, você pode responder perguntinhas e ganhar um trocado que você pode usar para poder tentar virar membro. Então, lembre-se disso. Tem muita gente que parece esperar ouvir que Pokémon Scarlet e Violet são bons primeiros passos em direção a um futuro melhor pra franquia. Tipo, a primeira tentativa de algo maior que vai render frutos daqui a muitos anos, em uma ou 2 gerações. Eu acho até, inclusive, que essa ideia, isso que ele tá comentando agora, de o primeiro passo para grandes mudanças, já é algo que a gente vai ver no próximo. Legends em si, ele vai diminuir a escala para poder tentar uma coisa nova. Foi o que a gente viu com Legends Arceus. Eles diminuíram completamente a escala. Tipo, são 6 mapas. Legends Arceus são 6 mapas. Isso é muito pouco em comparação. Claro, o mapa em si é muito maior. Mas é essa tipo, a base nova que eles criaram com Legends. Então a gente tá vendo tipo, uma diminuição do escopo para um aumento da ideia que eles têm. Então, tipo, isso vai acontecer bastante. Isso é muito bom. Ah, não. Eu tô falando junto do PH. Mas dessa vez a gente tá prestando atenção. Presta atenção, chat. E isso era o que eu esperava também. Mas os novos jogos não são meros passos em direção a algo. Eles já chegaram lá. Scarlet e Violet representam um salto triunfal para Pokémon. Limitado em aspectos técnicos, o mundo aberto criado pela Game Muito limitado em aspectos técnicos. Freak ainda tem muito a melhorar, mas ele consegue recapturar o prazer da descoberta que os jogos principais da série perderam na medida em que foram ficando progressivamente mais engessados. Eu acho menos...
Aqui é só semântica, vou ser chato só com semântica. Ele comentou de ficarem mais engessados, mas eu não sinto que eles ficaram mais engessados. Tirando a Lola, que é um caso muito à parte, eu não acho que os jogos ficaram mais engessados. A gente vai ficando enjoado de ver a mesma coisa. Eu acho que todos eles, tirando a Lola, são muito igualmente ruins. Eu acho que é a repetição em si que tá atrapalhando a gente mais do que outra coisa. Eu acho que eu posso só excluir. Não, até canto é linear, mesmo com a sua disponibilidade, assim, grande de coisas. Porque todo mundo vai acabar jogando de uma forma já pré-determinada mentalmente. Então é complicado, assim. É só semântica que eu tô comentando aqui. A nona geração das aventuras Pokémon. Ah, e só explicar aí, o pessoal que tá perguntando: qualquer membro, qualquer nível de membro consegue ver as lives e é aleatório. Então, quando alguém deu 10 membros de presente aí no chat, é aleatório quem são os 10 que vão receber. Coloca no pedestal tudo aquilo que faz de Pokémon apaixonante. Os mistérios, as surpresas, a sensação de liberdade. E o resultado é uma dupla de jogos que, caso evitemos por um instante as armadilhas da nostalgia, provavelmente sagram-se como os melhores de toda a série. É isso, alguém que concorda comigo, que maravilha. Tá certo já, é o GOAT do jornalismo, o PH. A questão de a Lola, só poder até comentar com o que vocês estão dizendo, o problema de a Lola é muito mais. Eles estão preocupados. Você vê que o jogo inteiro eles estão muito preocupados de terem feito algo diferente. Eu não sei porquê, mas parece que eles estavam com medo de ter feito algo muito diferente e se preocuparam muito em segurar a sua mão durante o jogo todo. Primeira coisa. Segunda coisa, a Lola é um teste muito pra ver o quanto Pokémon pode ser um jogo de história. E Pokémon não é muito um jogo de história. Então complica muito pra pessoa que tá vendo assim de fora, que tá desacostumada com Pokémon, entrar numa coisa assim e falar assim, mas isso aqui não é Pokémon. No Pokémon eu quero batalhar, como assim eu tenho que ler? Imagina eu ler, velho, ler. Tem uma situação assim. Não, todo mundo que. A pessoa que não entretém a sua opinião de que Scarlet e Violet é o melhor jogo de Pokémon, a pessoa ela tá. Ou ela tá cega de ódio, ou o desempenho do jogo em si é muito importante pra ela. Você vê que cego de ódio é uma coisa que eu acho só besteira, enquanto o desempenho em si ser uma opinião é uma coisa válida. Uma pessoa que, tipo, se o jogo não roda direito não conta, eu até entendo. A pessoa que tá só cega de ódio não dá. Se tiver alguma outro tipo de pessoa que vai simplesmente nem conversar contigo sobre o que você falou, que eu não tô pensando agora, também dá pra comentar aí. É o trauma de mudar demais e acabar flopando? Eu não sei, porque eles tentam, o que é algo que não imaginaria que eles fossem fazer depois de Black and White. Mas a questão de Yokai Watch ter acontecido no Japão, do jeito que aconteceu, pode ter sido uma grandiosa rasteira, assim, do vai. Calma aí, deixa eu até ver aqui. Mas com Pokémon não tendo uma alta gama de linguagens disponíveis, como que ela pode focar em narrativa? Ainda é um jogo de crianças, nem toda criança sabe ser inglês pra acompanhar. Concordo plenamente, só que imperialismo age de uma forma diferente. Ele vai chegar assim e falar assim, inglês é a linguagem mundial? Toma. Mas a criança no Brasil não liga. Quem é Brasil, irmão? Que Brasil? Europa sabe inglês? Pronto, toma inglês. É muito assim, ainda mais sendo o Japão que ainda mais sendo o Pokémon em si. Isso aqui fica pra um vídeo que eu vou acabar fazendo em algum momento. Pokémon em si, ele é muito preso a essas duas necessidades. O Japão e Estados Unidos. O resto é bônus. Europa tá logo abaixo. É uma situação meio impossível da gente se segurar, porque a gente, que nem diria a criança para Michael Jackson, eles não ligam pra gente. Tem isso. Estudante de uma escola assustadoramente permissiva, o protagonista de Scarlet... A voz dele, assustadoramente permissiva, é. Como assim? Mas é complicado, né? Porque o mundo de Pokémon em si ele é muito diferente do nosso.
Então, quando a gente olha pra escola permissiva assim, a gente fica, cara, que coisa maluca, mas não. É uma cultura completamente diferente, é mó legal. Essa review do PH? Sim. Violet. Tô tendo contra o piano do PH num vídeo recente que ele fez. Você tá dizendo de Pokémon em português, Lívio? É isso? Ah, não, eu entendo, Lívio, eu entendo. Mas essas línguas, algumas tem no jogo. Ah, só até pra poder o pessoal saber. O Lívio tava comentando sobre, inclusive, o europeu falar a língua dele, não inglês. Fora a Inglaterra, obviamente. Sim, essas línguas tem nos jogos. E é onde o pessoal. É a segundo nível de importância. A gente tá vendo. Recentemente entrou mandarim, simplificado e tradicional. O próximo que vai entrar agora, a próxima língua, é russo. Então, você vê, grande mercado e Europa de novo. O problema, na verdade, é a gente, de achar que a gente é relevante para as coisas. A gente tem que bater muita gente para poder a gente voltar a ser relevante. Deve explorar a região de Precisamos. Paldea como parte de um estudo independente. Calma aí, desculpa que eu não prestei atenção no que o PH falou. Vamos ver. Ah, e, tipo, o próprio vídeo do PH que ele fala sobre isso, de jogo em português, eu deixei um comentário lá. Falando sobre o que eu acho. Então depois, se quiser saber a minha opinião sobre, tá lá no vídeo do PH sobre. No canal do PH, inclusive. De Scarlet Violet deve explorar a região de Paldea como parte de um estudo independente para descobrir as suas verdadeiras paixões. E assim que ele deixa para trás os portões da cidade de Mesagoza, onde fica a escola, ele é livre para procurar tais paixões onde quiser. Uma breve caminhada a partir desse ponto é o suficiente para deixar claro que Paldea é um cenário completamente diferente dos demais já vistos na franquia. Dos detalhes dentro e fora da casa do protagonista, a quantidade de NPCs que andam de um lado para o outro, tudo trabalha para criar a sensação de um mapa com uma escala realista. Chega de... É esse o fator da grandiosidade desse jogo aqui que me faz ver como uma faca de dois gumes. Até eu vou voltar um pouquinho pra deixar ele terminar a frase, mas é uma faca de dois gumes pra mim porque, tipo, você tentou crescer demais de uma vez pra outra e acabou saindo pela culatra porque não saiu tão certo a parte do engrandecimento. Até atrapalhou um pouco. E Bruno Gabriel, obrigado pelo donate. Tô completando minha Dex de Paldea e DLCs. Ironicamente, eu tô amando muito jogar esse jogo pela segunda vez. Tem seus defeitos, mas eu adoro esse jogo. Ele é muito divertido. Eu não sei como é que vai ser numa segunda gameplay. Eu vou rejogar esse jogo. Provavelmente em off só parar pra jogar um pouco pra mim. Depois disso, eu devo fazer algum Nuzlocke, algum desafio pra poder ver como é que é. Eu sinto que todas essas formas de jogar, o jogar a primeira vez, o rejogar e um desafio qualquer próprio, são um parâmetro meu pra poder saber se um jogo é muito bom ou não. Essa tríplice, esse tripé macroeconômico de gameplay de jogos, eu acho que é a parte mais importante pra mim na hora de pensar no jogo é bom ou não. No primeiro, ele já é, tipo, o melhor. Scarlet Violet pra mim já é o melhor jogo no primeiro ponto, que é o jogando pela primeira vez. Vale a pena jogar mais de uma vez pra poder pensar nos outros aspectos pra mim. Na casa do protagonista, a quantidade de NPCs que andam de um lado para o outro, tudo trabalha para criar a sensação de um mapa com uma escala realista. Chega de cidadezinhas compostas por duas construções e uma piscina, e também daquelas casas que são 10 vezes maiores por dentro do que por fora. O mapa é 80% mundo selvagem, mas pontuado por vilarejos e trechos urbanos com temas visuais únicos e até mesmo razões para existir dentro do universo do jogo. É legal também o estudo arquitetônico que eles fizeram. Geográfico, na verdade. Arquitetônico é até exagero. Geográfico mesmo. De se basear em cidades e fazer elas parecendo versões mini dentro do mapa. É legal. E, please, obrigado por virar membro. Seja bem-vindo, Erson. Como o Zapa Pico, que é uma cidade mineradora na encosta de uma montanha, ou então o centro comercial de Porto Marinada. A transição natural de um bioma para o próximo em diferentes áreas da ilha é outro exemplo de sucesso alcançado pela equipe que criou o mapa do jogo. Saindo de Medali para leste, o jogador começa a subir uma ladeira até chegar em uma caverna com escaladas bem íngremes. A vegetação vai lentamente desaparecendo no caminho, até que ao fim da escalada e do outro lado da passagem, a paisagem fica toda esbranquiçada por causa da neve da montanha de glaciado. Tiago, obrigado pelo atualizar o membro. Você não acabou de atualizar o membro? Bela frase.
Eu lembro de ter feito isso agora. E Thiago, muito obrigado também por virar membro. Deixa eu ver até a mensagem. Descobri que tinha essa mensagem bônus. Dito isso, não tem como dar membro diretamente pra uma pessoa? Cara, eu não sei. É uma ótima pergunta. Genuinamente, eu não sei se tem como doar um membro direto. Lá ele da Silva Sauro. Ainda mais ao leste. Ah, e deixa eu ver aqui que o Vitz comentou. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo quando o assunto é games. A falta de tradução para português de jogos da Nintendo é falta de visão da empresa. Eu vou fazer uma correção do que você disse e depois concordar. A falta de tradução para português de jogos da Game Freak é falta de visão da empresa. E eu acho que a falta de visão da empresa ainda como é que é? Ainda. Eu concordo parcialmente. Por que eu tiro o Nintendo? Porque jogos da Nintendo ultimamente, nos últimos 2 anos, já estão vindo em português. Então eles já consertaram esse erro que é ignorar a gente. Consertaram. Beleza. Agora, sobre a Game Freak. Pokémon Company, ela tem feito algumas coisas em português, mas poucas. Geralmente quando é mobile. Mobile tem em português. O Pocket, o TCG Pocket tá em português. Qual mais? O Carp Jump também tava. Tem alguns outros. Mas eu só discordo de um pouco também da parte do... falta de visão. Eu concordo plenamente que já era pra ter em português. Português não, em brasileiro, desde o XY. No XY já era pra ter tido em brasileiro, ou se não, no Horas. Que depois disso já é idiotice completa. É tipo, realmente cagaram na nossa cabeça. Só que dá certo. A gente continua comprando. É o que a gente sempre fala. Tem que doer no bolso diretamente pra ter alguma diferenciação. Na verdade, a gente pode só ir com alguns pedras. Pedra, sabe? Pedra mesmo. E com pedra. Mas se a gente não for tentar fazer na base da pedra, é no bolso. É onde que vai fazer diferença. O gelo. Assim, a gente tem uma grande parcela de pessoas falando inglês aqui no Brasil. Isso é muito triste. A gente tem mais gente aqui sabendo inglês do que espanhol. Eu levanto aqui a mão porque eu não gosto muito de espanhol, mas eu sei as línguas dos colonizadores. Eu sei inglês e sei francês. Então, assim, é triste. É triste. E não teve um problema com o fato de o espanhol dos jogos de Pokémon, eles são especificamente de Espanha europeia ou mexicana, e aí acaba que muitas palavras com duplo sentido em outras regiões vão pro beleléu? Derrete e TCG, jogos TCG e Pokémon GO. Deixa eu voltar. da escalada e do outro lado da passagem, a paisagem fica toda esbranquiçada por causa da neve da montanha de glaciado. Ainda mais ao leste, o gelo derrete e forma uma queda d'água que alimenta a densa floresta Tag Tree que fica abaixo. Eu amo geografia de Pokémon. E tomei a flashbang aí pra vocês. Um mundo aberto coeso assim é algo que só soa impressionante em um review de Pokémon. Se a gente tivesse aqui... Espanhol conta assim pra onde lá. Só que como a América Latina toda fala em espanhol, eu falo do espanhol de verdade, que é o da América Latina, não daquele da Guiana americana. Discutindo qualquer outro jogo, eu provavelmente nem perderia tempo numa explicação dessas. Mas isso é algo emblemático de Scarlet Violet. De uma vez só, os jogos tiraram Pokémon do atraso e colocaram a série em linha com o que se espera de um jogo do estilo em 2022. E nisso, a comparação direta com Sword e Shield é brutal. Apesar de estarem na mesma plataforma, os jogos de 2019 agora parecem relíquias de um passado longínquo. Deixa eu terminar de falar. No lugar dos corredores ornamentados de Galar, Paldea oferece a verdadeira liberdade. E é realmente completamente o contrário do outro. Um é o corredor ornamentado, o outro é o vazio sem nada. É tipo o espaço vazio. Liberdade, inclusive, para que você termine a narrativa principal do jogo sem visitar várias áreas únicas que só os exploradores mais assíduos vão encontrar. Em retrospecto, é claro que Scarlet e Violet são evoluções naturais para a fórmula de Pokémon. Afinal, Pokémon Red e Blue eram praticamente jogos de mundo aberto, só que limitados pelo que era possível fazer no Game Boy.
O Game Boy logo ficou para trás, mas as limitações de seu pequeno processador 8-bit continuaram morando na cabeça da Game Freak, que passou décadas contente em apenas recauchutar essa velha fórmula. É meio complicado. Por mais que eu entenda que sim, eles ficaram presos nisso, mas como uma franquia, não é meio complicado você querer. Eu vou até falar afirmativamente. Você querer inovar diretamente sempre porque o console seguinte ele é mais potente, não necessariamente vai dar certo. A gente viu isso com o Digimon. O Digimon tenta inovar a cada jogo. E isso funcionou mais no PS4, no PS Vita pro PS4, mas até ali, todos os jogos foram ficando de escanteio, porque eles tentaram inovar e não era mais igual ao Digimon anterior. Você perde esse apelo, esse apego que a pessoa tem. Ela saber o que vai fazer no jogo é muito mais prático. É complicado. Pokémon tinha que se inovar, mas ao mesmo tempo não pode se inovar demais. E o pessoal que tá falando de português de Portugal, a página da Pokémon Company de português, que era português de Portugal, ela foi mudada para português brasileiro. Então, não, português de Portugal não é, assim, não é tão relevante quanto o português brasileiro. O português brasileiro já tomou a dianteira de ser o português mais falado, não só em números, mas de importância. E, tipo, a gente já é o da frente na questão de importância nisso. Que nem um jogador de boliche que tem medo de tirar as proteções das canaletas, eles temiam que a experiência de Pokémon não se sustentasse com tamanha liberdade. Tipo, foi o que a Azura falou, Yokai Watch passou por algo parecido, com um jogo com 3 gameplays diferentes, nenhuma igual ao primeiro e tudo. Primeiro jogo e tudo. Então, isso que ele tá falando aqui, por mais que eu entenda, eu discordo um pouco por causa de o que a gente vê em volta de Pokémon. Eu acho que, sim, eles ficaram muito presos, eles deviam ter mudado muita coisa, mas eu acho que só jogar isso como algo que seria melhor não necessariamente vai funcionar. Não funcionou com todos os outros Monster Tamings, tá ligado? Posso estar errado, ele pode estar certo. Nunca saberemos porque é o mundo do IC. Eu só queria lembrar disso também. E o que? TCG no United jogou português brasileiro antes do europeu. Pois é. Esse é um fator. A gente já é o mais importante. Digimon não é uma questão de inovar e sim de experimentar. Coisas que Pokémon também faz em seus números spin-offs. Isso é verdade. O real problema de Digimon é que você não sabe o que é mainline e spin-off. Sim, mas eu não sei se isso é um problema. Olhando pra Pokémon, vamos olhar só pra Pokémon, pelo que o PH disse. Pokémon fez o que ele falou. O que ele falou, na verdade, foi feito sim. Ele falou de não testaram coisas diferentes. Inovações. Ele fez com spin-offs que não venderam tão bem. Então fica a dúvida. Será que... Né? Esse que é difícil. É o mundo do IC, é o Arif. Olha o inglesismo aí, ó. E eles estavam errados. E agora, estamos livres. Todos os aspectos tradicionais de Pokémon se encaixam muito bem no mundo aberto de Scarlet e Violet. Os Pokémon selvagens estão por todos os lados e cabe a você interagir com eles no seu próprio tempo ou não. O mesmo vale para treinadores, que não são mais pedágios para o seu progresso. Dá para passar o jogo inteiro sem enfrentar nenhum deles, mas quem o faz é recompensado. Inclusive, fato gigatônico aqui para vocês. O jogo, originalmente, ele ia ter treinadores que iam estar parados lá, mas que se você demora muito na frente dele, ele te desafia pra uma batalha. Então, tipo, a tela vai ficando mais escura e ele te vê. Originalmente ia ter isso, só que eles trocaram. Assim, eu não acho que ele exagerou demais, não. Por enquanto tá tudo certo. Eu acho que, tipo, ele fala de pontos ao qual ele acha, pessoalmente, tipo, esse da inovação e tudo mais. Mas tá certo, é uma opinião. Eu acho que não tem nenhuma coisa que ele falou que é literalmente errada. Não, são só opiniões.
Eu posso estar errado, ele pode estar errado, pode estar todo mundo certo, pode estar todo mundo errado. Eu acho que tá tudo certo por enquanto. Até agora. Já que o jogo premia quem derrota todos os rivais. Ou seja, a melhor ideia foi descartada. A ideia parece legal, mas isso vai contra a ideia principal do jogo. É aquilo. A gente achar uma boa ideia ou não, o foco do jogo é uma coisa. Mas isso em si não pode estar no jogo cujo foco é outro. Vou dar o exemplo e explicar até com Scarlet Violet em si. Scarlet Violet, eles mudaram as coisas porque a intenção deles era o jogo tem que ser jogado inteiramente no mapa. Só vai ter um lugar, qualquer coisa vai ser um menu, não vamos ter, tipo, mudança de mapa, exceto a área zero, que vai ser, tipo, um pedaço da história pós-zerar tudo. Essa era a ideia. Por isso que o centro Pokémon é aberto, é por isso que o Pokémart é junto, é pra poder tudo ser num lugar só. Isso saiu um pouco pela culatra. O jogo não performa tão bem por causa disso. Resetar o mapa às vezes seria bom. Dito tudo isso, todas as escolhas que são feitas no jogo são em volta dessa ideia. Então, o treinador te obrigar a batalhar vai contra essa ideia. Entrar em casa vai contra essa ideia. Entrar numa loja pra comprar coisa vai contra essa ideia. Se eu acho isso uma boa ideia ou não é um outro ponto, mas o fato de que isso segue ainda na direção, na ideia de direção do jogo, segue. A gente não pode reclamar de inconsistência. Até porque Pokémon inconsistentemente é mal feito pra Dedel, desde sempre. Então, tipo, consistência. Pelo menos tem. Discordar, aí vai. Em cada região do mapa. Objetivos como ginásios e esconderijos do time de arruaceiros da vez, que é o Team Star. Arruaceiros. Essa aqui ele puxou de dicionário. São muito mais convincentes quando eles podem ser enfrentados na ordem que o jogador quiser. Certas áreas. Tanto que esse papo do batalha. Batalha não. Esse papo da liberdade é o que fez como é que é o nome daquele troço? Esse aqui, ó. Que ele acabou de fazer. Convincentes quando eles podem. Isso aqui, da batalha rápida. Isso aqui veio disso. De tipo, a gente quer que o Pokémon possa fazer coisas rápidas enquanto está ali. A liberdade em si, a ideia original de você ter a liberdade e o mundo aberto para você poder só andar pelo mapa eternamente, essa ideia de batalhas rápidas onde você só aperta R e ele batalha contra o Pokémon, veio disso. Então, você pode falar, eu odiei isso porque não tem uma loja, eu odeio isso porque a gente não tem interior de casa, eu odeio isso porque pipipipopó. Beleza. Você ao mesmo tempo tem que ver o outro lado. Se você vê aquilo como algo negativo, olha para o lado positivo. O que você teve de positivo por causa dessa ideia? Então, tem essas coisas envolvidas que a gente tem que sempre olhar a balança para poder ver. Dito isso, jogo é ruim. Ser enfrentados na ordem que o jogador quiser. Certas áreas do mapa abrigam Pokémon de níveis mais altos, o que serve como um indicador orgânico da dificuldade apresentada por aquela região. Mas um jogador com um time de Pokémon nível 35... Tem 2 comentários a serem feitos aqui. Mapa abriga um Pokémon de níveis mais altos, o que serve... A água desse jogo é muito melhor do que a do Legends. Eu acabei de perceber isso, porque a do Legends, toda vez que eu olho água em Pokémon, eu espero a pior água possível. Aí eu olhei pra água e falei, ué, mas a água tá decente. Porque eu só lembro, a água do Legends me traumatizou, porque ela é muito feia. E aí vem um ponto, moleque, aquilo é horroroso. Deviam falar mais mal disso que nem falaram da árvore. É. Como um indicador orgânico da dificuldade apresentada por aquela região. Mas um jogador com um time de Pokémon nível 35 consegue adentrar o território de monstrinhos nível 45, por exemplo, quando quiser, o que torna possível criar situações mais desafiadoras para si mesmo. Por isso, mesmo sem um pareamento dinâmico de níveis nas batalhas de ginásio, eu senti que Scarlet e Violet são jogos muito mais difíceis do que os padrões da série. Som. Nate, obrigado por virar membro. Seja bem-vindo, Erson, aos Frontier Brain. Mas mais difícil. Cara, batalhas do Team Star são mais difíceis. O fato de você não saber a linearidade deixa difícil também, porque você vai poder encontrar batalhas mais difíceis. Mas a gente indo em ordem.
Ela é mais difícil. Eu acho que talvez os movesets sejam melhores das batalhas que a gente tem que fazer. Mas é possível, vai. Não tem tantos Pokémon OP também. Mas o aspecto clássico de Pokémon que brilha mais intensamente no mundo aberto em comparação com o passado da série é o da descoberta de novas espécies de monstrinhos. Você vê uma silhueta inesperada no horizonte e andar até ela, lentamente compreendendo o que é que você tá vendo, até que o nome da criatura finalmente aparece na tela após o primeiro contato, é uma maneira muito mais recompensante de conhecer um novo Pokémon. Legal. E sabendo disso, a Game Freak povoou Paldea com o maior número de novos Pokémon em uma única geração desde Black and White, ao lado de uma seleção de centenas de monstrinhos que retornam de todas as 8 gerações anteriores. Ao longo de toda a aventura, é muito difícil você passar mais de 15 minutos sem encontrar pelo menos alguma coisa completamente nova no caminho. A qualidade dos novos Pokémon não é tão consistente quanto nas levas de inéditos de Alola e Galar, com algumas figuras novas remetendo aos momentos mais baixos de Unova, tem uns bichos ali que é meio meme, mas também tem enormes acertos, incluindo criaturinhas que eu já coloco entre as minhas favoritas de todas as mais de 1000 espécies conhecidas. Eu acho que isso é muito mais um ponto sobre o espaço que você vai ter. Eu quero dizer, a quantidade de Pokémon dá espaço pra você poder ter diferentes tipos de design pras pessoas. A gente comentou naquele vídeo sobre. Ah, eu não lembro agora qual foi o vídeo. Cheguei ao ponto onde eu não lembro qual foi o vídeo de design que eu falei disso. Mas tem tipos de design diferentes que as pessoas gostam. Foi na React do Casimiro. Então, assim, você ter mais Pokémon, você tem mais chance de ter Pokémon do tipo, do jeitinho que você gosta. Pokémon espinhudo, Pokémon fofo, Pokémon legal, Ed, eu sou o Shadow. Nem sei onde, nem te digo onde é que eu sinto ele. Esse tipo de coisa. Os próprios Miraidon e Coraidon, que são os companheiros montaria, são Pokémon inéditos e são também muito úteis na busca de novos monstrinhos. Cumprindo certos objetivos, o jogador desbloqueia novas maneiras de atravessar o mapa através de power-ups para eles. Ao fim da jornada, eles são capazes de pular mais alto, correr, escalar quaisquer paredes e até planar por grandes distâncias. Ele não comentou, mas isso é o substituto pra HMs nessa geração. Que é uma das melhores ideias que eles tiveram. Em um mundo pós-Legends Arceus, as batalhas lentas de Scarlet Violet frustram um pouco por sabermos que elas poderiam ser mais rápidas. Não tem mais necessidade para aquelas longas animações que pontuam, uma por uma, reduções no ataque, na defesa, na velocidade de um Pokémon. É difícil porque o jogo ele é feito pro competitivo. E é o tipo de coisa que vai ter lá. Isso não acontece no Legends, eu não lembro se aparecia o e diminuir as estatísticas. O Legends ele tem muita animação muito mais rápida. É a questão de querer jogar rápido. É uma faca de dois gumes essa situação aqui. Mas mesmo nesse contexto de maior liberdade, o formato clássico das batalhas Pokémon ainda afirma a própria versatilidade. Novas combinações de tipos entre os monstrinhos inéditos provam que as batalhas por turno ainda são capazes de surpreender. Assim como a engenhosa mecânica Terrestrialize, que aumenta exponencialmente o número de estratégias possíveis com um único time, ao permitir que um de seus Pokémon mude de tipo uma vez por batalha. Tem fãs de Legends Arceus que gostariam que a linha principal de Pokémon deixasse o foco nas batalhas para trás, permitindo, por exemplo, que monstrinhos sejam capturados sem a obrigatoriedade prévia de um combate. Esses caras vão ficar decepcionados em saber que Scarlet e Violet não apenas não fazem isso, como também provam que a mudança não é necessária para que Pokémon flua bem em um mundo aberto. E assim, Legends ZA vai ser muito importante pra gente entender o que eles querem fazer com a franquia. Porque, assim, vamos lá, Legends Arceus e Scarlet Violet foram feitos ao mesmo tempo. Não dá pra usar um como parâmetro pra saber o que eles querem fazer afinal. Dito tudo isso, o Legends, se ele vai ter captura igual o Legends, se ele sequer vai ter captura, tem isso. Se Legends sequer ter captura é uma possibilidade, a gente vai ver o que eles querem pensar no futuro da franquia. Porque, assim,
pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Se tá vindo o jogo e ele não tem nenhuma captura, é só Pokémon que você pode usar pra batalhar, e ele é focado em batalha, você já começa, opa, Legends é diferente no sentido de não temos como esperar qualquer coisa. Então tem muita interrogação ainda. Interrogação, vira em francês do nada. A mecânica Let's Go, que permite que um único Pokémon lute automaticamente contra outras criaturas ao redor do jogador, facilita a caçada por itens de crafting específicos e todo o processo de subir de nível de times mais fracos. E isso aí pode aplacar um pouquinho o anseio dos fãs de Legends Arceus por uma ação mais acelerada. Mas ela ainda funciona de uma maneira um pouco truncada e imprecisa, e tem muito espaço para melhoras. E essa frase é a deixa perfeita para adentrarmos o triste território da análise técnica de Scarlet e Violet. Daqui pra frente é só pra trás, tá? É minha frase de filósofo que eu inventei. Mas o Jogatina no Clássicos comentou ali uma coisa. O próprio Legends Arceus nem ia ter menu de batalha. Ia ser tipo Digimon. E vamos a um ponto. Você vê que a ideia era fazer igual o Digimon, certo? E eles desistiram e voltaram pra batalha comum. Então o Legends não inovou tanto quanto queria. Só que a ideia de fazer a batalha dinâmica direta sem você fazer nada veio pra cá. O Let's Go desse jogo aqui, que é tipo você jogar o Pokémon e ele batalhar automático, é um resquício disso. Então a gente tem a ideia descartada aqui, vamos fazer uma versão menor na próxima geração pra ver o que acontece daqui pra frente. Etapas. Muitas etapas. E eu vou deixar claro logo de cara, passar... Essa é a maior dificuldade pra maior franquia de todos, que é você não pode inovar muito, mas você não pode deixar de inovar. Essa é onde eles estão presos. E eu não consigo ler o nome. Consigo agora. Dai Dark, obrigado por... Seja bem-vinderson aos membros. É nóises. Algumas horas, a maioria dos jogadores deve se acostumar com as limitações visuais, que são contrabalanceadas por coisas como a forte direção de arte e as distrações da ótima trilha sonora. Mas o Switch sofre muito. Pô, Angelixe é loucura. Para entregar a experiência completa de Scarlet e Violet, seja por limitações próprias do hardware ou da equipe de desenvolvimento da Game Freak. Ou os dois. Glitches visuais, como objetos que surgem e desaparecem repentinamente, são constantes, assim como as quedas na taxa de quadros por segundo. Você vai entrar numa floresta densa ou então sair para explorar o alto mar, então é bom torcer para que não comece a chover, porque senão parece que o jogo liga o modo bullet time. A câmera de batalha manual é um outro... Antes dele falar da batalha, é aquilo que a gente falou já um pouquinho atrás. Tipo, o jogo também, ele chega a ser afetado pelo Switch. Isso a gente viu. O Switch é ruim. Não é por isso. É porque, de novo, é porque a Game Freak não sabe programar. Ponto. A Game Freak não sabe programar. Primeiro ponto. É isso. É o título de tudo. Agora, entrando na conversa mais a fundo, o Switch em si, ele não roda direito esse jogo. Porque o próprio Switch, quando ele toma um overclock, ele roda esse jogo muito melhor. Então eu imagino que o Switch ao qual a Game Freak estava usando para programar o jogo não é o mesmo Switch que é o que a gente tem. Provavelmente era o Switch 2. Quero só lembrar desse fator, porque é uma diferença muito grande o Switch overclock rodando esse jogo. O jogo continua feio, porque o jogo foi feito feio. O jogo continuou tendo coisa à distância, em baixos frames, quando você chega perto ele volta pro frame normal. Isso é coisa de programação. Não é do hardware. E o hardware também faz a diferença para como o programa roda. O fator pandemia afetou isso aqui de alguma forma. É loucura. Aspecto técnico da experiência que deixa muito a desejar. Muito próxima da ação e um pouquinho desengonçada, ela raramente faz justiça à ação que está acontecendo na tela, mostrando Pokémon em ângulos nada favoráveis a todo momento. Isso quando ela não se... O que o Denis comentou também é importante. Máquinas de desenvolvimento costumam ter um pouco mais de recursos, pois elas precisam rodar algumas ferramentas auxiliares. É comum em todo console mesmo. E eu ainda adiciono, provavelmente, Switch 2. Provavelmente o Switch 2 ia sair antes.
Todo esse papo do Switch ter demorado tanto a sair a versão, o 3DS XL deles, a versão próxima, o Switch 2, alguma coisa afetou. Porque, de novo, possivelmente esse jogo aqui ia sair tal qual foi o Breath of the Wild, de sair no console anterior e no console seguinte. É difícil de saber o que realmente aconteceu. Simplesmente atravessa a geometria do... É, tem isso. Pelo menos bota uma neblina na distância pra não perceber muito isso, sabe? GTA já fez isso no PS2. Se botar isso, ia ser engraçado, porque todo mundo ia falar gráficos de PS2. Que não precisaria disso pra ser chamado de gráficos de PS2. Porque se tirasse isso, aí realmente a gente ia ver gráficos de PS2. É muito ruim. cenário revelando coisas que nem deveriam ser vistas pelo jogador. As melhorias em relação ao Legends Arceus, como a iluminação dentro de cavernas e a resolução da ação quando você tá em cima da água... Eu discordo um pouco disso aqui. A iluminação de Legends Arceus pode ser ruim, mas a dessa aqui é horrível. Não, apesar de que as cavernas longas funciona. Tá. Concordo, vai. São bem palpáveis, o que tem o seu valor, dado que aquele jogo tinha um... Eu geralmente não respondo, mas criatividade no que você quer dizer. Matheus falou de essa mecânica de poder é muito paia, os caras deixaram Pokémon com diamante, cadê a criatividade? Criatividade pra você seria fazer a mesma coisa diferente? Porque o fato de você ter um diamante na cabeça pela primeira vez, você fazer um negócio que muda tipo pela primeira vez, isso não é definição de criatividade? Fazer algo diferente, fazer algo novo? Porque falar prefiro Mega e Dynamax que muda a forma não é criatividade, porque você vai estar fazendo a mesma coisa de novo. Então, isso não é criatividade, é uma palavra que nem o... Ai, qual é a outra palavra que todo mundo sempre fala? Preguiçosa. As pessoas esquecem o significado das palavras. O diamante é feio, tudo bem, mas isso não é falta de criatividade. Isso é só uma coisa que a gente não gostou. Criatividade é outra coisa. O problema é só palavras. Criatividade, fazer algo inovador. Aí eu queria algo igual ao anterior. Não, tipo, criatividade existe quando algo minimamente bem feito. Não, você pode ser criativo pra ideias ruins. Você tá confundindo criatividade dar certo ou dar errado. Criatividade ainda é algo novo. É que nem o preguiça. Ah, veio algo que eu não gostei. Preguiça. Preguiça é você... Deixa quieto. Separado em várias áreas e não um mundo aberto. Mas ainda estamos falando de limitações técnicas que são um desserviço para o jogo como um todo. Um exemplo, as animações de combate são muito melhores do que as de Sword e Shield, mas é muito mais difícil de vê-las sob um ângulo bom. Não, e durante as Terra Rage Battles ainda fica ruim. Scarlet e Violet. Eu acho que fica muito... Aqui durante as Terra Rage Battles não dá pra enxergar nada. Tudo envolvido nali é impossível de ver. É literalmente... Pra mim, o Terra Rage Battles é literalmente só... Vamos olhar pro menu. Vamos olhar só pro menu. Não dá pra entender nada do que acontece. É muito desse efeito de brilhinho em volta. O novo multiplayer cooperativo, que foi anunciado logo de cara e depois ocultado ao longo de toda a campanha de marketing do jogo até o lançamento, é o outro elemento decepcionante de Scarlet e Violet. Ele permite que os jogadores andem lado a lado no mundo aberto, sim. cumprindo os objetivos de suas respectivas campanhas independentemente. Mas só isso. Disputas e trocas entre os jogadores ainda precisam ser iniciadas por meio de um menu dedicado. Inclusive, eu acho que essa parte... Lembra aquilo que a gente fala sempre de testar em menor escala pro próximo? Eu acho que essa aqui é uma das coisas. Eles têm que estar testando isso pra rodar melhor. Ficou muito mal feito em Scarlet Violet. É muito ruim de aproveitar essa parte do Scarlet Violet. Você não consegue jogar multiplayer de verdade com seus amigos. Não tem essa coisa de jogar junto. Você só tá no mesmo mapa. É muito sem graça em comparado. Batalhas alheias não podem ser observadas, com treinadores que estão em conflito ativo aparecendo para os outros jogadores como se estivessem parados e não fazendo nada. Ambientes interiores, como ginásios, também não são compartilhados. Só é possível ver os seus amigos no mundo aberto. Ah, né? Tem o lugar de entrar no ginásio, né? Caraca. Mas, não, o mapa aberto em si, ele não... Mas tem outro lugar, área zero também. É verdade, todos os lugares que são um mapa separado não é capaz de você ver seus amigos.
Caraca, que tristeza. O multiplayer é desnecessário. É por isso que eu acho que é tipo, é aquilo que eu falei, de testar a versão leve pro próximo jogo ser mais importante. Aí eu fico. Tá. Existe, é isso. Exatamente, o multiplayer existe e aí acabou. É um multiplayer pra inglês ver. Ele funciona e pode constar na campanha de marketing, mas ainda tá muito longe de ser uma verdadeira experiência de Pokémon compartilhada. Curiosamente, o outro aspecto cooperativo da experiência foi... Pera, será que o ZA pode ter mais coisa multiplayer? ZA ser multiplayer seria uma coisa, definitivamente. muito melhorado em relação a Sword e Shield. As Terra Raid Battles, que usam uma versão modificada do sistema de batalhas e permitem que os jogadores realizem ataques no próprio ritmo, e são muito mais ágeis e satisfatórias do que eram nos jogos anteriores. Definitivamente melhor que Galáctica. Considerando que o Arceus não tem, eu acho difícil, mas é possível. É porque é aquele fator que eu tava dizendo mais cedo. Existe muito uma questão de incógnita do que é Legends. Porque só teve um. A gente pode criar, tipo, a ideia de que, Legends é sobre isso. A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe. Essa é a minha maior problematização. O que eu mais gosto é de provocar quanto a isso. O próximo Legends vai ter essa coisa aqui? Não, mas não tem nada a ver. A gente não sabe. Eu acho muito mais divertido puxar o incógnita sobre o Legends do que ter certeza. Que o Legends é o Let's Go 2 disfarçado? Pera aí, mano. Não fala isso não. Começar a largar o jogo. Cara, pior que essa parada de modo espectador já existe. Eles usam no Mundial. Sim, ainda tem esse outro fator. Mas isso é muito mais mecânico pra batalha online. Ele não é muito focado no multiplayer presencial entre amigos. O que ele tá criticando é o multiplayer de amigos. Que, tipo, não existe. Só existe, mas não tem nada. Então, nisso ele tá completamente correto de, tipo, não tem nada, isso aqui é uma bosta. Mas essa parte que você tá dizendo realmente existe. Só não é usado pra isso no multiplayer. Felizmente, é difícil Talvez misture. Talvez tenha essa mistura. imaginar alguém jogando Pokémon Scarlet e Violet e sentindo que os problemas técnicos causam uma sombra grande o suficiente para encobrir as conquistas da Game Freak. No salto pro mundo aberto, eles conseguiram É porque é fácil também cobrir as besteiras da Game Freak, já que é tipo a coisa mais comum que a gente faz. A gente só passa pano pra Game Freak, porque a gente gosta de Pokémon. Fazer o quê? Risos. acender em mim a vontade de explorar o mundo Pokémon em busca Simplesmente tem que ser a tela de algum jogador. Não, mas existe o método. Ele não é bem feito, porque você tem que ver através de a tela de algum dos jogadores. Mas eu não lembro, Thiago, se... não, eu acho que é só realmente ver a tela de alguém. Não tem muito modo telespectador em multiplayer. Pois é. do simples prazer de uma nova descoberta, como eu fazia quando era criança. A jornada orgânica do jogador por Paldea é uma experiência narrativa marcante por si só, que sequer precisaria de uma história tradicional a acompanhando para ser justificada. Mas a história tradicional também existe e é indiscutivelmente a melhor e mais envolvente de toda a franquia, completa com personagens com arcos de desenvolvimento convincentes e relações memoráveis entre si. Memorável, envolvente com certeza. Memorável talvez top 2. Movido por essa mesma história, eu adentrei o épico epílogo do jogo com um fascínio que eu não senti em Pokémon desde a vez que eu subi o Monte Silver no final da minha primeira jornada por Johto. Epílogo que ele tá falando é o epílogo do jogo original, não da DLC. Só pra deixar claro, porque tem o epílogo mesmo, que o nome é epílogo, que é a do Pet Ranch, mas ele tá falando da parte básica. Eu só quero comentar isso porque, né, pra não confundir. Pokémon Scarlet e Violet fazem Sword e Shield parecerem jogos de 2 gerações atrás, e por causa do seu porte, também faz o Legends Arceus parecer o que ele realmente é, um spin-off. Chega de ficar sempre esperando... Não é spin-off, achamos o seu erro, PH, não é um spin-off. Agora você foi desmascarado. Esperando pela Terra Prometida do amanhã. O futuro de Pokémon é agora. Pois bem, turma,
turma, esse foi o meu review de Pokémon Scarlet e Violet. Espero que vocês tenham curtido e espero também que vocês perdoem qualquer eventual problema de edição, problema de gravação, de áudio, porque esse review foi feito bem no desespero. Eu que editei, eu não sou editor, mas eu editei de qualquer jeito. Então, se você curtiu, comenta aqui embaixo. Ficou tudo certo, PH. O vídeo tá ótimo. Fala o que você achou do review. Também fala o que você tá esperando do jogo. Se você já jogou o jogo de alguma maneira, conta pra gente o que você tá achando. Não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber É isso. É isso. Vamos ver também o canal do PH, que ele tá fazendo canal próprio agora. Deixa eu botar aqui até na tela pra poder a gente ver. Ele tá... se o YouTube ajudar, né? Aqui, ele tem o canal dele agora. Não se esqueçam de ir lá ver o canal dele. Esse vídeo aqui tá com a barrinha aqui no começo, mas é porque eu voltei. Mas eu assisti esse vídeo aqui. Muito bom, tem até um comentário meu. É isso. Valeu!